Você vai conhecer agora a história de um apaixonado pelo esporte. Um atleta que não mediu esforços para que as diversas modalidades esportivas pudessem chegar aos jovens de todas as regiões de Aracruz. Conhecido como Preá, dedicou quase toda a sua vida ao esporte. Viajou por incontáveis cidades brasileiras, jogando futebol por todos os cantos. Chegava para jogar contra o time de certa cidade e quase sempre era contratado por esse mesmo time. José Luiz Batista, um apaixonado pelo esporte. José Luiz veio para Aracruz em novembro de 1961 para jogar no Esporte Clube Sauaçu, que mais tarde tornou-se Esporte Clube Aracruz. Jogou no Sauaçu nos anos de 1961 e 62. Mudou-se de Aracruz e voltou mais tarde para ser jogador e treinador, no período de 1970 a 1977. Nessa época, o Esporte Clube Sauaçu ainda disputava o campeonato da segunda divisão. A minha vinda para Aracruz foi quando eles precisavam de um jogador para reforçar o plantel, que naquela época era amadorismo mesmo, né? Mas o Esporte Clube Sauaçu, ele tinha um plantel de 18 a 20 jogadores, como eles falam na gíria, come e dorme, né? E eles estavam precisando de um reforço, e na época eu vim jogar contra o Sauaçu. E eu já tinha abandonado o profissionalismo, foi em 1960, foi o último profissionalismo que eu disputei em Vitória, jogando pelo Jabaquara Futebol Clube. Dr. Xavier Calfa era o presidente na época. E o seu Neném Padilha era o treinador. Eu não quero ser come e dorme, falei para eles. Falei, eu quero que vocês me arranjem um emprego, porque eu tenho uma praticazinha de enfermagem, e se conseguir arranjar um emprego para mim, eu venho para cá e vocês pagam apenas o hotel aonde eu vou ficar hospedado, só isso. Zé Luiz descobriu o futebol ainda na infância. De goleiro, passou a volante. Bom de bola e dedicado atleta, participou de 115 equipes de futebol. Com 8 anos de idade, comecei a jogar futebol. Aí comecei a amar também a parte esportiva. Então eu comecei aí a jogar futebol, comecei no Olaria, lá do bairro da Gurijica, que era o time do pai de Joaquim Xavier. Aí começamos a jogar ele no gol, aí eu comecei também a querer jogar no gol, tanto que eu comecei jogando no gol. Eu joguei até 57, eu fui goleiro. Aí de 57 em diante eu resolvi mudar de posição. Aí fui para lateral direita, aí eu avançava muito, né? Aí o treinador precisou de um volante, aí vamos fazer uma experiência com você. Aí eu já tinha adquirido, né, apelido, já me chamavam de Pereá, não era Zé Luiz, e tanto que em Vitória e aqui mesmo em Aracruz a maioria do povo me conhece por Pereá. José Luiz muito poucas pessoas me conhecem. Aí comecei, né, jogar e comecei a andar, né? Aí comecei a viajar e jogando em outros times. Ao todo, para você ter uma ideia, contando com os times que eu joguei aqui em Aracruz, eu participei em 115 equipes de futebol. Mesmo tendo atuado em muitas cidades, Zé Luiz fincou raízes mesmo foi em Aracruz. São muitas cidades, eu joguei em 4 estados: Espírito Santo,
Estado do Rio, Minas, São Paulo, tá? Mas isso como come e dorme, porque na minha época profissional era coisa rara, né? Que o futebol naquela época não tinha prestígio. Nós, futebol brasileiro, só veio a despontar para o mundo depois que o Brasil foi campeão em 58. Aí foi bicampeão em 62. Aí o Brasil começou a despontar como o melhor do mundo, né? E eu também comecei a rodar mais, né? Jogava numa cidade, aí ia convidado para outra, né? E toda cidade que eu ia jogar contra eles, eles me levavam, depois eles me levavam para lá. Mas aonde eu criei mais raiz mesmo foi aqui em Aracruz. No Esporte Clube Sauaçu, que foi fundado em 1954, Zé Luiz fez sua história esportiva. A equipe de 1961-62, na opinião dele, foi a melhor de todos os tempos. Com uma memória invejável, Zé Luiz ainda hoje se lembra da escalação daquela equipe. Porque esse foi o melhor time que eu joguei, que era formado com Joaquim Xavier no gol, João Rampinelli, o lateral direito, Lousada, o central, Evaristo Musso, o quarto zagueiro, e Rubens Braguinha era o lateral esquerdo. O meio de campo, o time era armado 4-3-3. O seu Nenê Padilha armava o time no 4-3-3. Aí o meio de campo era eu, de volante, Elias Baixim, era o meia-direita, e o Negão Deri, da Barra do Riacho, era o meia-esquerda. O ponteiro direito era Eugênio Rampinelli, o centroavante era um neguinho que apelidaram ele de Pelé, porque era muito bom de bola, e o ponteiro esquerdo era Zequinho. E nós tínhamos ainda os reservas, né? Que eu não lembro de todos, mas lembro que Manuel Loureiro e José Domingos Rampinelli, que era irmão mais novo do João Rampinelli, e finado Zé Modenese, que era o reserva de Pelezinho. Esse, para mim, foi, sem dúvida alguma, o melhor time que eu joguei no Esporte Clube Sauaçu. Depois passou para Aracruz, né? Durante muito tempo, o Sauaçu foi o maior time de Aracruz. Mas a rivalidade criou o Mariano Futebol Clube, time no qual ele também deu a sua parcela de contribuição. O time manda-chuva mesmo era o Esporte Clube Sauaçu, porque não existia o Mariano ainda. O Mariano veio depois. O Mariano foi criado por Tião Silva, finado Neneco, Durval Blanc, e Pedro Cabral também foi um dos fundadores do Mariano, que começou como Congregação Mariano. Eles foram formados com pessoas ligadas à Igreja Católica e criaram a congregação. Depois de, não sei se foi depois de 2 ou 3 anos, que eles botaram o Mariano Futebol Clube, né? Porque era uma entidade religiosa, né? Aí eles colocaram o Mariano Futebol Clube. Aí que começou a rivalidade em Aracruz de 2 times de futebol. O Mariano queria ser melhor do que o Esporte, e a rivalidade veio, uma rivalidade violenta, que saía até briga na rua. Eles não se davam, o pessoal do Sauaçu não se dava com o pessoal do Mariano, porque depois que o time entrou na primeira divisão, aí a torcida ficou mais. Aí o Mariano já tinha parado, né? Aí voltou a ser só o Esporte Clube Sauaçu, né? E aí a torcida veio quente mesmo, né? Quando tinha um jogo de rivalidade, aí o campo enchia, porque todo mundo gostava de ver um Aracruz contra o Sul América, um Aracruz versus Industrial de Linhares, versus América, versus
o Cruzeiro de Timbuí, Comercial de Fundão, era jogos de rivalidade. Entre as diversas histórias de Zé Luiz, uma merece destaque. Na condição de treinador do esporte, ele ficava de uniforme e chuteiras, preparado para substituir um jogador que não rendia o esperado em campo. Eu fui convidado para treinar, tomar conta da direção técnica do time, né? Eu falei, eu vou aceitar porque eu já estou querendo parar também de jogar, então eu vou ficar mais como um treinador mais uniformizado. Eu era treinador, mas ficava uniformizado com material, porque se dependesse da minha entrada para consertar alguma coisa, porque às vezes eu chamava o jogador, falava para ele, o nosso time está jogando assim, 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 está errado, eu quero que o time jogue assim, 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 então eu vou colocar você para você fazer o que eu estou querendo, é isso que você tem que fazer. Aí o cara entrava e chegava lá no campo, ele também não fazia o que eu estava querendo. Aí o que eu fazia? Eu tirava ele e entrava no lugar dele. Eu ia fazer o que eu queria que fosse feito. As lições do futebol, Zé Luiz Batista traz em sua vida. O futebol, ele ensina muita coisa. Ensina muita coisa. E através do futebol, eu aprendi a amar as coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E é muito importante você não fazer as coisas tão somente por dinheiro. Você tem que aprender primeiro a amar aquilo que você está tentando aprender. O futebol foi primeiramente o lazer principal da criança e do adolescente e do cidadão que trabalha a semana toda e só tinha o domingo para ir assistir o Esporte Clube Sauaçu jogar. Sempre com poucos recursos financeiros, mas com muita vontade e garra para realizar os eventos esportivos, dedicou boa parte de sua vida ao futebol e às mais diversas modalidades esportivas, organizando torneios pelos 4 cantos do município. Ao todo, foram 474 eventos realizados. Então, em todo lugar que eu ia, além do futebol, eu mexia com o esporte em geral, voleibol, corrida rústica, corrida ciclística, programa de calouros, né? Fazia dançantes, né? E rapaz, então, e ficava bastante conhecido pelas comunidades, porque eu me integrava, né, às comunidades, né, das redondezas, né? E fazia amizade com todo mundo. Aqui em Aracruz eu fiquei conhecido no município inteiro. Sempre eu fui lançador das coisas em primeiro lugar em Aracruz. Eu lancei corrida rústica em Aracruz, eu lancei corrida ciclística em Aracruz, a primeira liga de futebol, a LADA, Liga Amadora de Desportos Aracruzense, eu que lancei. Criou a Escolinha Mané Garrincha em 1990, que manteve em atividade até 2002. Quase 2.000 crianças e jovens passaram pela escolinha, com jogos em quase todo o Espírito Santo, além de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Participou da Copa A Gazetinha por 10 anos, revelando diversos jogadores para o cenário estadual e nacional. A paixão de Zé Luiz é tamanha que ele tem o maior registro fotográfico dos eventos esportivos realizados em Aracruz nos últimos 60 anos. São mais de 12.000 fotos. Para Zé Luiz, o Sauaçu era tudo em sua vida. Além de ter criado raízes por essas bandas, o futebol foi o responsável pela formação de sua família. Então o futebol
é tudo na minha vida, né? E aqui no Esporte Clube Sol Sul, hoje a minha família foi feita através do futebol do Esporte Clube Sol Sul, porque se doutor Xavier Calfa não me trouxesse para cá, talvez eu nem tivesse a família que eu tenho hoje. Que eu, não, né? Eu era um cara andarilho, eu jogava 3 meses num time, 2 meses em outro, 6 meses, e era assim, aonde me davam um troquinho maior, eu juntava os meus cacalhos, ó, e rachava fora. Então aqui em Aracruz eu casei, depois fui embora e depois retornei e estou aqui até hoje. Alguns filhos casaram aqui e eu tenho os netos nascidos aqui em Aracruz. Então o futebol é em si a minha família, né? O esporte faz parte da minha família. José Luiz Batista, que recebeu o título de cidadão aracruzense em 1997, é uma pessoa simples, mas de uma sabedoria e uma memória como poucos. Registrou os fatos esportivos nos mínimos detalhes para manter viva essa memória. Muitas vezes o seu jeito de ser não foi entendido pelas pessoas, mas é um incansável na dedicação e no incentivo ao esporte amador de Aracruz. Conhece como ninguém o esporte aracruzense e é parte dessa história. José Luiz Batista, uma paixão pelo esporte.